A bomba estourou na seleção brasileira e o clima tá pesado. Depois da fala impactante de Ancelotti, dizer não pela segunda vez, surgiram acusações de esquema criminoso envolvendo a seleção. Chegou a informação de que o italiano não virá mais para o Brasil treinar a seleção. Quem hoje cuida da seleção brasileira não tem a menor ideia. Bora direto ao ponto, porque você precisa entender o tamanho dessa treta e como essa atitude revoltante tá sacudindo os bastidores da nossa seleção. Se liga aí. A CBF até avançou nas conversas para contratar Carlo Ancelotti, mas, como se sabe, na noite desta terça-feira chegou a informação de que o italiano não virá mais para o Brasil treinar a seleção porque não teve acordo na hora de rescindir o contrato com o Real Madrid. O Real Madrid não quer contar com ele, tudo indica, para a próxima temporada e viu aí uma possibilidade de se livrar do técnico, né? Sem ter que pagar multa rescisória, já que ele tem um contrato em vigor que seguiria para a temporada 2025-2026. Mas o italiano queria receber a multa e, ao mesmo tempo, seguir o seu caminho. Com isso, resolveu não aceitar o convite da CBF, não avançar nas negociações e permanecer no Real Madrid, que, se quiser liberá-lo, terá que pagar a multa, como reza o contrato entre as partes. O nome óbvio que cresce nesse momento é Jorge Jesus, que não está descartado, mas nos bastidores um outro nome ganha força nesse momento, que é o de Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras. A ideia, ainda embrionária, mas que existe, seria: Abel Ferreira treinaria a seleção brasileira nos jogos do dia 4 de junho contra o Equador, fora de casa, e dia 9 de junho em São Paulo contra a seleção do Paraguai. Sairia do dia a dia do Palmeiras por um breve período de data FIFA, como acontece com vários jogadores, né, para treinar a seleção brasileira, retornaria ao Palmeiras, trabalharia até o final do Mundial de Clubes, que acontece entre junho e julho, e depois se desligaria de vez do clube vice-campeão paulista para ficar no comando da seleção brasileira. Mas é uma ideia e, digamos, é um nome mais difícil de se contratar, se fechar um negócio, porque ele tem contrato até o final desse ano com o Palmeiras, que já manifesta interesse em renovar o contrato, talvez até por mais 2 anos, ao contrário de Jorge Jesus, que não vai ficar no Al-Hilal, como se sabe, e tem um contrato até metade agora de 2025, em tese mais fácil a liberação do português que atua na Arábia Saudita, que trabalha na Arábia Saudita, do que do português que trabalha aqui no Brasil. Mas o nome do Abel Ferreira ganhou força em meio a essa grande confusão que vive a CBF, ainda sem técnico, já há um bom tempo, né? Desde o Tite, a CBF não tem um técnico para valer, porque Fernando Diniz e antes Ramon Menezes foram interinos, e na prática o Dorival Júnior também foi interino, esquentou o lugar durante um período até que um novo profissional seja contratado, esse sim, para comandar o Brasil, tudo indica, até a Copa do Mundo do ano que vem. Uma manchete. Tem duas, que do lado do italiano, porque eu sempre trouxe informações do lado da CBF, hoje eu consegui apurar um pouco do lado do italiano, Tem duas coisas do lado italiano que eu acho que podem complicar um pouco essa certeza que a CBF tem. No contrato que ele fez em 23, por exemplo, ele assinou que iria morar no Brasil. Estava assinado. Tudo certo. A CBF faz questão que ele more no Brasil. Dessa vez, ele está colocando alguns empecilhos. Eu não sabia, ele sofreu um assalto quando dirigia o Everton, trabalhava na Inglaterra, a casa dele foi assaltada, e há uma preocupação dele com segurança aqui no Brasil, da família, na verdade, né? Da família. E ele, por exemplo, está alegando que o Scaloni, treinador da Argentina, mora na Espanha. Por que ele não poderia morar na Europa? Mora em La Coruña, né? A CBF faz questão que ele more no Brasil. Isso, por exemplo, está na mesa ainda. Fora uma outra questão que eu vou trazer durante o programa aqui. Você acha que ele vem? Jornalista não aposta, né? A gente conta aquilo que a gente apura. Então o CAE e muita gente está noticiando que a CBF dá como certa a vinda dele, que há um acordo nos moldes do já assinado em 23. Ele vem mesmo? Eu só vou dar essa notícia quando ele estiver convocando e dirigindo a seleção brasileira, porque eu acho que 23 deve ter deixado algum ensinamento pra gente, né? E no momento em que ele se vê ali na encruzilhada com o Real Madrid, vai prorrogar ou não vai prorrogar o contrato? A CBF estava sem presidente, estava afastado pela justiça. Ele, Ancelotti, está fazendo perguntas que eu faria, você faria, qualquer um aqui faria, sobre isso que o Eric está perguntando. Qual é o momento político da CBF?
Quem são o que pode acontecer nos próximos meses? A garantia de estabilidade mudou em relação àquele período em que ele fecha um contrato e aí o presidente que o contrata é afastado. Ele está buscando informações sobre esse assunto. A CBF está vivendo um momento de grande turbulência, né? E ele está buscando informações sobre esse tema. E isso hoje está na mesa do italiano, que é aguardado pela CBF dia 26. E diz claramente, com todas as letras, quem vai decidir o próximo técnico da seleção brasileira, o diretor de seleções, Rodrigo Caetano. E a gente sabe que isso não é verdade. Até porque ele começou a negociar com o Ancelotti antes da demissão do Dorival. Tá aí, eu comecei a negociar, mas está aqui, agora vai você e tal, até para acertar as diretrizes que precisa de trabalho, não sei o quê. Mas nada. Quem hoje cuida da seleção brasileira não tem a menor ideia do que está acontecendo na negociação com o Ancelotti. Isso para mim é inadmissível. Cara, assim, nem em time de várzea isso acontece. Pô, não pode ser assim, cara. A seleção brasileira e a história do futebol brasileiro, ela é muito séria, muito rica, de grandes conquistas, de alguns momentos difíceis, mas de grandes conquistas. Então, olha aqui, ó. A camisa azul da seleção brasileira, ela jogou a final em 58 contra a Suécia. Tá aí, ó. A camisa azul. Ela foi usada pela primeira vez na Copa do Mundo de 38. Foram 12 jogos com a camisa azul em Copa do Mundo. Foram 8 vitórias, um empate e 3 derrotas. Em 94, quando você foi tetracampeão, foram 3 jogos. Contra, se não me engano, contra a Suécia, contra a Holanda. Suécia 2 vezes. Suécia 2 vezes. Gente, eu tenho, se eu vou falar de jogos, 12 jogos com a camisa azul, eu transmiti 52 jogos do Brasil em Copa do Mundo. Em 13 Copas do Mundo, mas diretamente foram 51. E 2 antes. Então, acho que tem algum direito de falar isso. Não tive a honra de vestir. Mas a camisa do baixinho, a camisa do Romário, aquele gol de cabeça, na semifinal com a Suécia, quando chegamos no hotel, ele falou, parceiro. Olha lá a foto, ó. Olha lá, tá ali, ó. Aquela camisa ali, ó. Parceiro, essa aqui é pra você, parceiro. E me deu com uma dedicatória e um autógrafo, eu a tenho guardada com muito orgulho. Com muito orgulho. Enquanto isso, eu vou falar aqui pra gente terminar, porque eu quero ouvir. É o inciso 3 do parágrafo do artigo 13. Os uniformes obedecerão às cores existentes na bandeira da CBF e conterão um emblema descrito no inciso deste artigo, podendo variar de acordo com as exigências do clima em modelos aprovados pela diretoria, não sendo obrigatório que cada tipo de uniforme contenha todas as cores. Por isso nós temos uma camisa amarela e verde e outra camisa azul e branca. E segue aí o regulamento. Apareceu alguém. E aí, fãs de esporte, tava na cara que essa palhaçada ia acontecer, né? É impressionante como o Brasil simplesmente não consegue ter um treinador. Ficaram esperando esse tempo todo pra fechar com o Ancelotti, e de novo tomaram um não na cara. Já é a segunda vez que o italiano rejeita a seleção, e mesmo assim ficaram esperando. É várzea demais, né? Não fecharam com Jorge Jesus, não fecharam com Abel Ferreira, não fecharam com ninguém, porque estavam presas nessa ilusão do Ancelotti. E o resultado? O Brasil tá há mais de um mês sem técnico, e ninguém faz nada. Como é que a gente vai se animar com Copa do Mundo desse jeito? Pelo amor de Deus. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessa situação toda envolvendo a seleção brasileira? O Ancelotti fez certo em recusar? A CBF está perdida? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera e o porquê, que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo ler. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like para fortalecer nosso trabalho e continuar trazendo conteúdos como esse. Que Deus te abençoe e até a próxima.